Estamos começando mais um Hubcast e hoje de forma um pouco diferente, sobre a área da moda. Eu, João Paulo Braga, professor de brand pessoal, acolho a nossa presença ilustre de Maria Queiroga, especialista em comunicação e oratória. E já quero começar esse bate-papo com uma pergunta no qual nas minhas aulas eu vejo que é a maior dificuldade da mulher na comunicação. Maria, eu quero explicar para você que no brand pessoal nós temos uma teoria chamada teoria dos 3 As: autoestima, autoconfiança e autoimagem. E eu percebi com o longo das turmas que apliquei esse curso que quando uma dessas estruturas está abalada, a nossa comunicação não sai. Você, que já é mestre em comunicação, já percebeu nas mulheres ou qualquer pessoa, quando ela tenta se comunicar, se uma dessas estruturas não está bem resolvida, atrapalha a comunicação? Autoestima Autoimagem e autoconfiança. e autoconfiança. Tudo sobre si. Tudo sobre si. A imagem que eu tenho de mim, a estima que eu tenho de mim, e qual era o outro? A autoimagem, autoconfiança e E a autoestima. confiança que eu tenho em mim. Se eu não tenho confiança em mim, se eu não tenho uma boa imagem sobre mim, e se eu não tenho eu não estimo a mim mesma, ou seja, eu não tenho uma boa estima a mim mesma, eu não vou comunicar nada diferente disso. Por quê? Porque como é que eu vou como é que eu vou me comunicar sem convicção? Perfeito. E como é que eu vou ter e por sua vez, como é que eu vou ter convicção se eu não tenho autoestima, boa autoimagem e boa autoconfiança? Se eu não confio em mim, quem é que vai confiar? Não tem como eu transmitir para o outro que eu sou de confiança e que eu estou segura e que eu tenho e transmitir uma comunicação clara, convincente, se eu não tenho autoconfiança. E o legal que eu mais percebo durante essas aulas ministradas, que as mulheres sabem muito, elas têm bastante conhecimento, mas chega na hora ali de passar, de transcrever essa comunicação, elas quebram essa barreira, elas ficam presas ali nessa linguagem. Vamos dar um exemplo. Eu morro de medo de câmera, eu já trabalhei no Miss Brasil, sempre no backstage, dou aulas, sabe, perfeitamente. Mas quando coloco uma câmera, eu acho que muita gente vai se identificar. Quando coloco uma câmera, a gente trava. Aham. Você acha que tá ligado a essa falta aí de autoestima, autoconfiança e autoimagem? Ou você acha que é um mero nervosismo da pessoa e ela precisa quebrar essa barreira? Eu acredito que na situação que você diz, não exista aí um problema dos 3 As, mas sim da câmera. Por quê? Porque se ela se comunica bem. Em outros contextos, só diante das câmeras é que não, o problema é com a familiarização com a câmera, né? Ou com o perfeccionismo. Porque existe muito, ainda mais nós mulheres, eu falo que nós mulheres já nascemos com um quesinho a mais de cuidado com a beleza. Não que os homens não tenham, não possam ter, mas a gente tem um quesinho a mais, não tem? Tem, Concorda com comigo, certeza, JP? concordo. Então a gente quer se ver bela na câmera. E aí a gente fica, assim, com certeza, incomodada. Nós ficamos incomodadas, sim, se a imagem que é refletida ali por meio das lentes, por meio das câmeras, não condiz com o que a gente gosta, com o nosso gosto. Então, é muito provável que o que é meu conselho para as mulheres, vou falar aqui a partir do que eu fiz quando eu comecei a gravar também, porque o senhor, meu marido, era quem gravava para mim os vídeos no início, sabe? Olha Ele que fazia bacana. meus vídeos ali naquele Viu, início lá. maridos? Sempre incentive suas mulheres, suas Ele que fazia as esposas. fotos. Sabe o marido quando vai tirar foto? O marido quando vai filmar a mulher? Você tá ali no fim de semana, filma pra mim, não sei o quê. Então, e ele pegava às vezes alguns ângulos meus, que pra ele, que é apaixonado por mim, eram lindos, mas pra mim, que olhava, eu pensava, meu Deus, horrível. Não quero isso não. O que eu fazia? Eu comecei a descrever pra ele qual era o ângulo que me favorecia mais, qual era o ângulo que me agradava mais. E meu conselho para as mulheres, então, se elas não têm, essas que você citou, não tem problemas em comunicação de uma forma geral, mas quando está diante da câmera trava, o problema é com a câmera, e se sente ali incomodada, não gosta do vídeo e tal, se for com relação à autoimagem, que verifique, que busque mesmo vários ângulos diferentes, várias posições, formatos de vídeo que possam favorecer mais aquilo que elas querem.
para transmitir uma imagem da forma como elas querem. Porque hoje a gente tem muitos formatos de vídeos, né, o JP, você sabe Com disso. certeza. Tem vários formatos, tem um close, que é um vídeo mais fechado. Sim. Você tem um vídeo que você pode andar, caminhar. O próprio celular mesmo tem várias funções de vídeo e gravações que Isso. influenciam a gente, que ajudam a gente a fazer um vídeo melhor. Exatamente, exatamente. Então, a questão da autoimagem pode ser resolvida dessa forma, que foi exatamente como eu fiz, né? Eu vou buscando ali os melhores formatos. Você falou muito ali, tô começando, meu marido começou a gravar pra mim, começou a me ajudar. Quando eu comecei, né? Quando você Quando eu começou. comecei, isso. E eu queria já pedir já uma dica aqui pra vocês. As mulheres que estão começando agora, começando com o seu brand, começando se posicionando, querendo dar a cara a tapa no Instagram, seja em qualquer rede social. Qual conselho você tem a dar pra elas? Qual conselho? Começa assim, não tenha medo disso. Você que começou lá atrás, como você mesmo, abrir portas para outras mulheres. Qual dica você daria para cada uma delas, a pessoa que está começando agora? Teste vários formatos diferentes e conteúdos diferentes dentro do seu tema. Veja qual mais te agrada e mais tem alcance na rede social. Teste durante um mês. 30 dias. Se quiser menos, 15. 15 dias. Todos os dias. No mesmo horário. Vários diferentes. Um dia eu vou postar um vídeo respondendo caixinha de pergunta. Um outro dia eu vou postar um vídeo dando 3 dicas para resolver esse problema de braiding. Andando na rua. Outro dia eu vou postar vários formatos diferentes durante 15 dias. Suficiente. 15 dias. Em mesmo horário, vários formatos diferentes, tipos de conteúdos, formas diferentes de abordar seus temas. Os conteúdos do seu tema. Nesses 15, depois pare e faça uma análise. Quais foram os formatos e conteúdos que mais performaram? Em seguida, desses que mais performaram, ou seja, que tiveram mais aderência do público, que o público mais gostou, que teve mais alcance, que performou melhor, quais te agradam mais? Aí siga uma estrada e não olhe para trás, como diria a música. Pegue esses, escolha aí alguns. Se você escolher mais de um, nossa, já está no lucro. Escolha, se tiver 3, está ótimo. Pegue esses, se forem 3, pegue esses 3, que eles têm uma coincidência. Eles têm um traço em comum. Performou e você gostou. E escolha com ele e pegue ele como uma estrada para você nunca mais olhar para trás. Mentira, nunca mais não, Sim, porque as coisas mudam e a gente precisa se adaptar. Pegue, que quando eu digo escolha uma estrada e não olhe para trás, é o seguinte: tenha constância com eles. Esses 3 formatos e conteúdos, você precisa agora todos os dias. Aí vem a constância. Seja constante publicando esses conteúdos. E disciplina Foi também, o que eu fiz. né? Exatamente. Disciplina. Ter disciplina e constância naquilo que você quer pro Sim. seu futuro. Exatamente. Correto? Você sabe, já falei pra você, que eu sou seu fã. E antes de começar o podcast aqui, a gente conversou só um pouquinho dos 7 estilos. Eu vi no seu Instagram que você fez coloração pessoal. A gente da área da moda acha isso um máximo, né? Quem não quer, qual mulher não quer fazer uma coloração pessoal, saber quais cores te valorizam ou não? Descobri que a paleta suave é minha paleta. Vê se pode, JP, eu nem imaginava. Nem imaginava, aí, ó. Mas a pergunta é: você acha que a sua imagem pessoal influencia na sua fala? Principalmente para as pessoas contratarem a sua mentoria, contratarem o seu trabalho, chamarem você para fazer palestra? Porque na sociedade a gente vive um dualismo. A imagem não é tão importante assim. É o que a gente fala que é mais importante. Sim. Como que você vê essas duas formas de comunicar? A comunicação verbal da fala, mas a comunicação visual, a imagem pessoal. O que é importante para você nesse momento? Sem sombra de dúvidas, a imagem tem um impacto muito grande na minha comunicação. Ela fala antes de eu abrir a boca. Minha imagem fala antes de eu abrir a boca. Ela fala sobre mim antes de eu começar a falar qualquer coisa com as palavras. Então, veja, você precisa traduzir pela sua imagem, é isso que eu acredito. Você precisa traduzir a sua essência. Porque se as pessoas vão te procurar para te contratar, elas vão contratar uma essência, contratar aquilo que você tem para transmitir, teu conhecimento somado à sua identidade. Porque, afinal de contas, não existe só a Maria como especialista em oratória. Existem outros. Por que vão contratar a Maria e não o outro? Porque quem vai contratar a Maria não vai contratar outro, vai preferir a Maria. Ou vai contratar a Maria no momento, outro no momento.
Tudo bem. Mas o que que faz com que a pessoa venha até mim? Me escolha. A minha identidade, a minha autoridade. Tem vários fatores, né? Mas aqui a gente está falando, vamos focar num específico. Tem a autoridade, experiência, etc. Nível de conteúdo mais avançado. Isso eu tenho mesmo, diga-se de passagem. Não queria ser metida, mas fui. Brincadeira, gente. Mas tem hora que a Imagina. gente tem que vender nosso peixe. E tudo isso, enfim, nível de conhecimento avançado eu sempre busquei, sabe? Como que eu transmito isso? E como assim nível de conhecimento avançado? Eu sempre busquei me especializar, eu sempre busquei o conhecimento, pesquisar sobre os temas sobre os quais eu vou falar, né? Tanto que eu desenvolvi pesquisas nas minhas áreas. E agora eu vou publicar um livro. Olha, E, enfim, já mas quero ler. Já quero uma edição lá na minha maravilhoso, casa. coisa linda. Como que eu vou transmitir o que eu sou, o que eu faço e o que eu sei fazer bem por meio da minha comunicação? Pelo que eu falo? Também, mas por meio também da minha, aí entra, da minha imagem. Então a gente tem, né, vários arquétipos, Com certeza. a gente tem várias possibilidades de demonstrar autoridade pela roupa. As cores fazem isso. O preto demonstra autoridade, o azul, confiabilidade. Então, quando eu me visto de azul, o azul é muito usado no meio corporativo justamente por isso. Porque ele traduz a ideia de algo que é confiável, confiança. O branco também. Então, veja, tudo isso não é achismo, fonte minha cabeça. Não, isso é semiótica das cores, por exemplo. Isso é estudado por ciências. Então, eu preciso ter esse conhecimento para saber. E é claro, e aí, por exemplo, quem estuda colorimetria, quem estuda ali para imagem pessoal, vai saber disso. Vai conseguir te orientar. Por isso, a gente precisa estudar as cores, estudar as vestimentas que mais representem a nossa essência para que a gente comunique o que quer por meio da roupa e das cores da roupa. Sim, perfeito. Como eu trabalhei muito tempo com Miss, a gente sempre faz essa pergunta: qual a mensagem que você quer deixar para o mundo? Qual a mensagem que você quer deixar para as mulheres? E hoje eu queria fazer essa mesma pergunta para você. Lindo. Qual mensagem você quer deixar para todas as mulheres hoje, devido à sua experiência como empresária, como criar, cuidar do seu próprio negócio e ser mãe, esposa? Qual mensagem, através da isso. comunicação, você quer passar para todas as mulheres? Uau! Eu quero passar para todas as mulheres que sabem que têm muitas tarefas, sonhos, que podem empreender, que podem gerenciar a própria vida, que podem ser independentes, que podem. Eu quero passar a mensagem de que na Bíblia existe um versículo da mulher virtuosa que já fala para nós sobre isso. A mulher virtuosa é aquela que sai para fazer negócio e volta feliz e satisfeita. Tá lá, gente, tá na Bíblia. Com certeza. Maria não tá, não, isso aí. Não, tá lá. Mulher virtuosa é aquela que faz negócio, é aquela que cuida de casa, é aquela que sabe edificar a casa também. O que é edificar a casa? Aquela que sabe trazer harmonia, leveza. A feminilidade não pode ser esquecida, sabe? Ela precisa ser parte de nós, senão a gente fica dura. E os negócios, o empreendedorismo, o meio que a gente está hoje, porque nós conquistamos isso ao longo da história, não pode fazer de nós duronas. Eu, pelo menos, penso que a leveza é parte de quem nós somos também. Então, a gente não vejo mais um campo que seja unicamente dos homens e outro das mulheres. A mulher pode ser engenheira, pode ser piloto de avião, pode ser o que ela quiser ser, lembrando sempre de sua essência, de que sua essência e sua voz precisam ser transmitidas ao mundo sem medo. E de verdade, a mensagem final que eu deixo a elas, a todas nós, é a seguinte: não tenham medo de ocupar o seu espaço, porque hoje nós já garantimos o espaço em onde quer que estejamos, onde quer que queiramos estar. O importante é que esses espaços sejam ocupados com a nossa identidade. A identidade da mulher que não deixou para trás, não precisa deixar de ser mulher. Você sabe por que eu estou falando isso, ô JP? Eu vou te falar. Porque eu percebo hoje que muitas mulheres começaram a querer se parecer com homens. No sentido de se parecer com homens, é que preciso imitar um homem para eu ganhar poder. Já tá entendendo? Exatamente. Já Tá dando mais poder ao homem, porque se ela quer imitar o homem, ela quer dar poder ao homem. Ela tem que pegar o poder pra ela mesma. Por que eu não posso palestrar de vestido?
Por exemplo, ué, eu tenho que... Por quê? Não, não preciso brigar com os homens, ser contra os homens, ver o homem e a mulher como opostos no sentido de concorrentes entre si pelo gênero. É claro que socialmente nós percebemos muitos problemas. Sim. Machismo existe, sim, mas que a gente ocupe nosso espaço sem medo, que a gente não olhe para isso, porque quando a gente enfatiza um problema, também ele cresce, né? Então, que a gente olhe para aquilo que a gente já conquistou e perceba que nós podemos, sendo mulheres, estar e ocupar espaços por meio da nossa comunicação, por meio daquilo que temos e sabemos. O homem e a mulher, eles se complementam, Sim, penso eu. Eles não se sim. dividem, eles Não se se complementam. dividem, é verdade. Imagina se a gente começar a brigar. Exatamente. Ah, não, porque não faz sentido, né? Uma coisa que eu sempre falo é: existe espaço para todo mundo, Exato, porque cada um tem algo único para oferecer, porque Verdade. ninguém é igual a ninguém. verdade. Independente de sexo, né? Exatamente. Maria, não temos muito tempo, mas as suas palavras hoje nesse Hubcast foram lindas, até me emocionei aqui um pouco, mas desde já a casa continua aberta para você voltar. Estamos encerrando, mas encerramos lindamente com a sua presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade Imagina. de conversar um pouquinho com você. Muito obrigada, eu que te agradeço. Eu também estou muito feliz e foi muito especial ter toda essa conversa com vocês. Muito obrigada mesmo, foi uma honra. Perfeito. E se você quer acompanhar mais o nosso podcast, entra lá no nosso Instagram, @Education for the Future. E lá você vai ter todas as informações necessárias para assistir o nosso Hubcast.